esta mensagem baseada no primeiro mandamento: não tenha outros deuses além de mim. Irmãos, quando nós pensamos nos 10 mandamentos, imaginamos logo um fato restrito ao passado, no Antigo Testamento, e que nada tem a ver com o cristianismo da era da graça. Alguém disse que há todo tipo de pensamento sobre os 10 mandamentos. Todos gostam do filme, alguns os amaldiçoam, outros os quebram e outros os chamam de lei impossível. Portanto, a pergunta é: qual é a relevância dos 10 mandamentos na igreja hoje? Os 10 mandamentos são as leis que Deus nos deu através de Moisés no Monte Sinai, escritos em tábuas de pedra, conhecidas também como as tábuas da lei, que foram colocadas dentro da Arca da Aliança. Logo depois de tirar os israelitas do Egito, Deus lhes deu a lei por intermédio de Moisés. Afinal, o povo era composto por 6.000 homens, além das mulheres e crianças, e era preciso que de imediato fosse estabelecido um regulamento para aqueles que foram libertos não se tornassem libertinos. Os que antes serviam a Faraó precisavam agora aprender a servir a Deus. As regras do Egito não valiam mais. Com a libertação começava uma nova vida, um novo padrão de comportamento. 10 mandamentos, 10 falas, o decálogo, o que ainda significam para nós. Escritos em linguagem própria de um mundo antigo e desconhecido, estes mandamentos se tornam incompreensíveis para o homem pós-moderno, que se interessa por tudo, mas não deseja compromisso com nada, que almeja aproveitar o momento, pois para ele tudo é passageiro, que busca uma tolerância absoluta, por isso é superficial e aceita qualquer coisa, que passa por cima de tudo e de todos para alcançar fama, sucesso e vitórias. A verdade é que os valores de nossa atual sociedade se contrapõem frontalmente aos da moral cristã. E como afirma o juiz federal Dr. William Douglas, o Evangelho de Cristo segue uma verdade absoluta, com princípios que norteiam toda a ética humana. Existem absolutos. Pela Bíblia, há pecado, culpa e necessidade de perdão. Já a pós-modernidade acredita que tudo é relativo, logo nada é absoluto. Isso faz que a sua ética seja vazia de princípios e que cada um tenha a sua ética. Então, irmãos, o que os 10 mandamentos significa ainda para este homem pós-moderno, para a igreja cristã, porque muitos evangélicos já não estão de acordo com a posição dos 10 mandamentos na escala de valores e quanto ao seu sentido. Vivemos numa época em que as pessoas estão relativizando
tudo, vivemos uma época em que a própria igreja começa a relativizar tudo, porque tudo pode, nada é pecado. Com as mãos levantadas, louvam a Deus pela manhã e buscam respostas com guias espirituais, com profetas e profetisas à noite. Leem a Bíblia e veem a sorte no horóscopo. Colam adesivos com versículos bíblicos no carro e ouvem músicas cujas letras promovem comportamentos, no mínimo, assustadores. Declaram amor a Deus, mas não abrem mão dos costumes deste mundo corrompido. E muitos desses costumes afrontam abertamente a Deus. Com isso, quebram o primeiro mandamento, servindo a dois senhores, e acham isso absolutamente normal. Normal pecar, normal o jovem não casado dormir com a sua namorada, normal adulterar, normal dizer falso testemunho, normal cobiçar. O que significa ainda, por exemplo, a proibição da idolatria, se já se acabou com Deus. De um dia de repouso na semana, se há muito o dia de repouso não pertence a Deus e sim a nós mesmos. O que significa a prescrição de não cobiçar, se a psicologia moderna diz que esta proibição leva o homem a reprimir impulsos e necessidades, provocando angústias incuráveis, complexos e compensações no inconsciente. Estas e outras perguntas semelhantes nos mostram que uma maioria hoje de evangélicos trata os 10 mandamentos como liquidados. Irmãos, nós podemos considerar os 10 mandamentos como um documento base do povo de Deus, como essência da aliança divina com o povo de Israel. Aí você vai para o Novo Testamento e encontra Jesus Cristo validando e ratificando os 10 mandamentos, quando em Mateus 5, 17 a 19, ele diz assim: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou o escrito dos profetas, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Irmãos, Cristo não abriu exceções, nem aliviou nossas responsabilidades. Jesus renovou a força da lei, reafirmando que ela continua em vigor e que seria um padrão de comportamento e fé. Ele falou para obedecermos à totalidade dos mandamentos, ressaltando que basta desobedecer um deles e já estaremos em pecado. Jesus não só manteve os 10 mandamentos, como trouxe novos desafios para os seus discípulos. Quer gostemos deles ou não, os 10 mandamentos vieram para ficar. E quando você lê Jesus
e observa a interpretação que ele faz dos 10 mandamentos, na visão dele, na visão de Jesus, Moisés falou para não matar, diz lá, não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém, e você vai estar descumprindo os 10 mandamentos. Moisés disse para não adulterar. Jesus: eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Jesus disse para ter palavra em vez de jurar, bendizer quem nos maldiz, orar e fazer as nossas caridades de forma secreta, perdoar antes de desejar ser perdoado. Em vez de apenas dar ordens mais difíceis, Jesus também deu o caminho para realizar isso. Irmãos, que é o arrependimento, uma total mudança de mente, de atitude, de coração. É a partir da conversão, da atuação do Espírito Santo e do desenvolvimento de um novo caráter, é perfeitamente possível que seus seguidores consigam praticar os 10 mandamentos. Precisa ser convertido, precisa ter Jesus como único Senhor e Salvador. É importante observar que estes poucos mandamentos abrangem diversos aspectos da vida humana, espiritual, material, familiar, pessoal e social, demonstrando que Deus se preocupa com o homem de modo integral. Nossa relação com o Senhor não envolve apenas questões espirituais, mas tudo que existe no dia a dia, incluindo os nossos atos. Ele diz: não farás para ti imagem de escultura, nossas palavras, não dirás falso testemunho, os nossos sentimentos, me odeiam, me amam, e desejos não cobiçarás. Assim sendo, após essa introdução, vamos analisar o primeiro mandamento: não tenha outros deuses além de mim. Este primeiro mandamento faz parte da primeira divisão que trata do relacionamento do homem para com Deus, porque na segunda divisão é do homem para com o homem. O primeiro mandamento antecede a autorrevelação de Deus. Deus lembra a Israel que a libertação do cativeiro do Egito foi obra sua e que Ele é o Deus de Israel. Convida o povo a reconhecer o seu Deus. A promulgação dos 10 mandamentos é um convite e um apelo de Deus a seu povo para entrar no relacionamento e na aliança com Ele. E o que exige o primeiro mandamento, constitui, por assim dizer, a base de todo comportamento ético e religioso. É como se Deus dissesse: quem quiser pertencer ao povo de Israel deve também aceitar Javé, ou Iavé, o Deus da aliança. É o Deus que outrora chamou Abraão de sua terra natal e que por intermédio de Moisés libertou o povo do cativeiro. O Senhor é o único e verdadeiro Deus. Na realidade, não há outro Deus. O que há é a tentativa de criaturas caídas em roubar a glória que só pertence a Deus.
E é interessante, irmãos, que o Antigo Testamento nos aponta fatos em que se vê como este povo escolhido cede à tentação de correr atrás de outros deuses, de dançar em torno do bezerro de ouro. Não obstante, Deus permanece ao lado do povo da sua aliança, por esse motivo recebe louvores à sua fidelidade e à sua misericórdia. Irmãos, o primeiro mandamento coloca cada homem diante da pergunta pelo valor final e pelo ponto absoluto de referência de sua vida. Diga qual é para você o valor supremo na vida e eu lhe direi quem você é. Em outras palavras, o primeiro mandamento está dizendo: não ponha nada no lugar de Deus. O primeiro mandamento para uma vida melhor é ser fiel ao único Deus. Enquanto, irmãos, Deus não for o que temos de mais importante e valioso, não estaremos cumprindo o que Ele espera de nós. O primeiro mandamento começa com a frase se inicia com um sonoro não. Isso significa que se trata de um mandado, uma ordem, e não um simples desejo ou aspiração de Deus para o seu povo. Esse não, iniciando a frase, serve para que fiquemos atentos, pois aquilo que Deus vai falar é ordem. Portanto, o primeiro mandamento proíbe a idolatria. Porém, a palavra idolatria não soa bem aos ouvidos do homem pós-moderno. Por quê? Porque nos faz recuar a um estágio primitivo da cultura. Falar sobre idolatria usualmente nos remete à imagem de pessoas prostradas em devoção sincera diante de imagens e escultura. Pessoas que muitas vezes nós condenamos, nos esquecendo que existem outras formas de idolatria bem sutis, que por isso não são rechaçadas pela maioria dos evangélicos, porque os evangélicos são idólatras também. Também em nossos dias não faltam ídolos. O fato é que estes grandes e pequenos ídolos de nossa vida recebem outros nomes. Vou apenas listar alguns para efeito deste sermão, porque são vários. Os vícios, como drogas e bebidas alcoólicas. Vícios que subtraem nossa capacidade de tomar decisões, pois há pessoas tão dominadas por vícios que para elas o que vem em primeiro lugar em suas vidas são os vícios, e assim toma o espaço que pertence a Deus. Talvez você diga agora que nunca se envolveu com drogas ou bebida, mas existem outros vícios. Existem pessoas que transformam algo bom e saudável, como o sexo. Tem coisa melhor? Concorda?
em uma compulsão. Com isso, o que é prazeroso vira um fardo pesado e sem controle, um vício em vez de celebração. Querem ver outro ídolo? Que alguns evangélicos se curvam, se dobram? O trabalho. Tem marido evangélico que se mata de trabalhar, afirmando que está construindo o futuro da família. Está destruindo a família com a sua ausência, com o seu desamor, por causa do trabalho, por querer ter e mais ter e ter, esquecendo-se de ser. Está destruindo a família, dizendo que está construindo o futuro dela. Não se dá conta de que aos poucos o trabalho pode se tornar um Deus em sua vida. Eu sempre gosto de dizer para vocês que eu estava no velório de um homem muito rico aqui da cidade, quanto o outro, tão rico quanto aquele, chegou e se lamentou para mim, porque ele falou assim: nossa, morreu tão novo, pastor, o senhor não acha que a gente deveria viver uns 200 anos para gastar o que a gente tem? E eu pensei comigo, não adianta, vai viver uns 200 anos, depois vai lamentar. Tem gente que possui um vício, por incrível que pareça, é um ídolo, não é um vício, é um ídolo. O ídolo da beleza. Se matam nas academias, tomando remédio, fazendo isso e aquilo. Essa semana eu disse para um colega meu que postou uma foto da careca dele, com a cabeça assim. Depois, outra foto, olha o que o tratamento com o minoxidil está fazendo. E eu respondi para ele, não adianta, vai cair tudo depois. Tem gente que faz das academias o seu ídolo. Outro ídolo sutil, a fama e o poder. Há quem não consiga viver bem se não tiver 15 minutos de fama. Existem pessoas que sacrificam tudo para alcançar fama pessoal com o objetivo de ser o alvo das atenções. Essas pessoas, o que a gente chama de aspirantes a semideuses. Vocês querem ver um ídolo também muito sutil? O cônjuge. É uma situação complicada de quem considera o seu cônjuge nada menos que uma divindade. Eu sempre digo para Meir, eu sou um anjo. Estou mentindo não, é porque tem uma interpretação, alguém interpreta lá os anjos das 7 igrejas do Apocalipse, e o Lelei vai estudar com vocês, presbítero Lelei, próxima revista é sobre o Apocalipse, viu, Lelei? Tem alguém que interpreta que os 7 anjos lá são os pastores da igreja. Então eu digo para ela, eu sou um anjo, mas não sou um semideus. Se transforma o cônjuge numa divindade, tamanho o pedestal em que põe o alvo de sua adoração. Irmãos, nada de idolatrar seres humanos com as suas falhas e os seus deslizes. Ninguém é Deus, senão o próprio. Ele é Deus único e insubstituível. Vocês querem ver outro Deus muito sutil? Alguns anos atrás eu tinha esse Deus. Irmãos,
Eu era um torcedor do Flamengo, pastor reverendo Christopher. Quando o Flamengo ganhava, metade da sala de aula, onde eu estudava, não ia, para não me aguentar. Quando perdia, eu também não aparecia, né? Tem gente que faz do time de futebol o seu ídolo. Troca o futebol, time, por Deus. Pasmem vocês, e até mesmo a religião pode se tornar um ídolo. Tem gente que cultua a religião, cultua a denominação. Se torna ídolo. Assim, irmãos, qualquer coisa que assume o lugar de Deus em nossa vida, seja em termos de prioridade, em termos de adoração, em termos de confiança, em termos de amor, em termos de fé, é ter outro Deus e, portanto, fere o primeiro mandamento. Então, antes de condenar alguém que está prostrado diante de uma imagem, condene-se a si mesmo e veja quantos ídolos você tem adorado, o quanto você é idólatra. O primeiro mandamento fundamenta a nossa vida social e privada, constrói o alicerce em nossa vida. Por essa razão, este mandamento ocupa lugar predominante entre os outros. Este mandamento dirige o olhar espiritual do homem para Deus e lhe diz que o Senhor seja o primeiro objetivo dos teus pensamentos e aspirações. O saber de Deus considere como o mais precioso conhecimento, sua vontade como a autoridade maior, servi-lo como vocação vital. Concluindo, os 10 mandamentos podem e devem ser vistos de forma mais abrangente pela igreja. Eles foram parâmetros para a vida do povo de Deus revelado a Israel quando tinha saído da escravidão do Egito e começaria a sua peregrinação até a terra prometida. Nessas circunstâncias, o Senhor diz o que exige deles enquanto povo da aliança. Os 10 mandamentos são então formas de viver que agradam ao Senhor, trazem as proibições no comportamento inadequado, bem como é dito o que deve ser feito. Assim, é um código de ética para o povo de Deus. O povo de Deus da nova aliança em Cristo Jesus deve também olhar para esses mandamentos, observando-os em obediência, considerando a amplitude a eles trazido pelo Evangelho de Jesus Cristo. Assim, concluo que no primeiro mandamento Deus ensina uma exclusividade de adoração e dedicação a Ele. Além disso, mostra que Deus não aceita ser o segundo e nem dividir a sua glória com nada nem ninguém. Irmãos, ao colocarmos qualquer pessoa, atividade ou mesmo hobbies no lugar de Deus, quebrando o primeiro mandamento, se alguma outra coisa além do Senhor é o que nos dá esperança e significado para viver, estamos idolatrando, seja o que for, trabalho, família, filhos, sucesso, dinheiro, tudo que amamos a ponto de viver em função de, torna-se um ídolo em nosso coração. Como disse o reformador Lutero, Deus é tudo o que o nosso coração se apega e a cujos cuidados se entrega. Isso não significa que não possamos nos alegrar com essas coisas, mas que cada uma delas deve estar em seu devido lugar.
Irmãos, Deus precisa ser a razão da nossa vida. É Ele quem deve ocupar o trono do nosso coração, e ninguém mais. Sem Ele nada somos, nada podemos fazer. Mas olhando para o primeiro mandamento, fica evidente que a quebra dele é bastante prejudicial ao ser humano, pois desordena aquilo que Deus colocou em ordem. Nossa adoração exclusiva a Ele. Irmãos e irmãs, ninguém pode ocupar o lugar de Deus. Ele é único, exclusivo, insubstituível. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.